Ei, gente, bem-vindos ao primeiro vídeo de Teoria de Controle. Eu sou o Dimas e esses vídeos estão sendo gravados para o ensino remoto emergencial da disciplina do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMG. A ideia desse primeiro vídeo é dar uma visão geral do ajuste de um sistema de controle simples, utilizando uma plataforma experimental que eu desenvolvi nesse período de pandemia para fazer demonstrações daqui de casa mesmo. Vou também apresentar os softwares que a gente vai usar na disciplina e como eles ajudam na análise, projeto e teste de sistemas de controle. A motivação por trás de usar essa plataforma é que a teoria de controle é bem abstrata. Em vários momentos a gente usa conceitos como transformada de Laplace, transformada de Fourier, função de transferência, polos e zeros. Mas toda essa teoria foi desenvolvida para resolver problemas reais de engenharia, que trazem várias dificuldades adicionais, como não linearidades, ruídos e limitações físicas. Então a gente acaba tendo aqui um ciclo de realimentação. A gente usa a teoria para construir a nossa aplicação, desenvolver, fazer o projeto de engenharia, e usa também a aplicação para desenvolver a teoria. Então, afinal, o que é essa plataforma experimental? É uma planta de controle de posição ou velocidade de um pequeno motor CC. E esse sistema ele é representativo de vários outros. Um exemplo clássico aqui, que vem muito em engenharia aeroespacial, é servomotor de superfície de controle de aeronaves fly-by-wire ou então não tripuladas. Então, quando a gente não tem um piloto aplicando força mecânica na superfície de comando, a gente precisa o quê? Dele mandar um sinal eletrônico, que é uma referência de posição, e a superfície de comando segue para aquela referência, né? Então, é um sistema de controle que faz o comando do piloto efetivamente mexer a superfície que vai comandar a aeronave, né? A mesma coisa quando a aeronave é não tripulada. Então, se o piloto está no solo, com o rádio, né? Ou então pode ser um piloto automático que está embarcado. De qualquer jeito, é um sinal eletrônico, um sinal lógico, que vai dar a referência, que vai fazer esse sistema de controle posicionar a superfície de comando para o avião seguir a trajetória dele. Outro exemplo bem interessante é o sistema de posicionamento da ferramenta de um centro de usinagem CNC. Então, a gente projeta a trajetória da ferramenta para construir a nossa peça, e esse sistema de controle vai fazer com que a ferramenta siga essa trajetória, né? E aí, quão bem ela segue isso, vai dizer quão bem a nossa peça vai parecer com o projetado no computador. Por fim, um outro exemplo bem legal é o cruise control de um carro, né? Um carro elétrico no caso, porque o motor é motor elétrico, né? Então, o cruise control controla a velocidade para você ficar ali na velocidade que é segura, dentro do limite de velocidade, e reduzir a carga de trabalho do motorista. Como o objetivo final dessa montagem é ser didática, eu vou fazer uma pequena descrição aqui da planta para a gente entender melhor o que está lá dentro. Para operar isso, para entender os fenômenos que estão acontecendo por trás, a gente não precisa de saber exatamente qual que é o sensor, como que é a atuação, os detalhes técnicos disso não. Mas como o objetivo é ilustrar um conceito abstrato, eu vou falar o que concretamente implementa isso. O motor é um motor de corrente contínua, simples, a ímã permanente. Quando a gente aplica uma tensão entre os dois terminais do motor, isso gera uma corrente elétrica que vai gerar um torque eletromagnético que vai fazer o nosso rotor girar. Para controlar, para acionar o nosso motor, a gente precisa de um atuador. No caso, eu estou usando uma ponte H. A ponte H é um dispositivo que tem 4 chaves eletrônicas lá dentro, e ela vai permitir a gente controlar tanto a direção, o sentido da nossa tensão que a gente vai aplicar, né, da diferença de potencial, e também a tensão média, através de um processo que chama modulação por largura de pulso. Então, mesmo tendo chave, que só tem estado aberto e fechado,
ou no caso da ponte H, que são 4 chaves, tem o estado aberto em cima, aberto embaixo e roda livre. Enfim, a gente consegue gerar um valor de tensão intermediário através da comutação em alta frequência dessas chaves aí. E aí, como o objetivo é fazer controle, a gente precisa de um sensor. O sensor que eu estou usando é um encoder de quadratura, que é o que? É um LED, um emissor óptico e 2 sensores ópticos propriamente ditos, né? Que são, no caso, fototransistores. E aí eu tenho um disco, um ranhuras, preso no meu eixo do motor, e esse disco tampa ali a luz que chega nos sensores. Os sensores estão em quadratura, então eles estão espaçados um do outro ali, de um ângulo controlado, né? Para eu conseguir saber tanto o sentido, né? Então você está rodando para um lado ou para o outro, da rotação, da velocidade angular, né? Como também o tanto que o meu eixo girou, né? Eu contando o número de pulsos aí que o meu encoder dá. Eu faço tanto a leitura dos meus sensores, como o comando lógico das chaves da ponte H através de um Arduino, né? Que é uma plataforma embarcada, computacional, bem barata. O legal dessa montagem também, como usa Arduino, motor pequenininho, ponte H baratinha, a gente consegue, vocês mesmos conseguem usar ela em casa, né? Por menos de R$ 200 deve dar para comprar esses componentes e ligar eles aí, né? Então é uma coisa mais acessível e bem flexível. O legal do Arduino também é que ele é virtualmente indestrutível. Nas aulas de laboratório, vários alunos já tentaram queimar eles aí e até agora sem êxito. Para quem faz aula comigo, isso não é um desafio, tá? Mas, enfim, só quer dizer que é uma plataforma bem legal para experimentação. Outro fator que é bem legal para experimentação também é que a gente liga esse Arduino no computador, né? Usando a interface USB, e no computador a gente faz o monitoramento, ajuste e programação do sistema de controle como um todo usando o Simulink. Então, usa as mesmas ferramentas, a mesma descrição gráfica de blocos que a gente usa na teoria para representar, implementar o nosso sistema de controle. Mesmo ali a gente tendo que o Arduino é programado em C, C++, eu não preciso te preocupar muito com detalhes de programação de sistemas embutidos, porque o Simulink vai resolver isso para mim. Aqui a gente tem um dos diagramas de Simulink mais simples para interagir com a planta. Ele manda uma tensão constante para o motor e plota a velocidade medida pelo sensor. O legal do Simulink, para estudo de controle, é que ele usa a representação de diagrama de blocos, que é a mesma abstração que a gente usa na teoria e projeto de sistemas de controle. Eu estou mostrando também à direita o vídeo da planta em funcionamento, com a montagem do circuito, o motor e o Arduino. Para fazer esse diagrama interagir com o hardware, basta colocar esse subsistema motor aqui, que contém esses 2 blocos especiais que representam tanto o atuador quanto o sensor. Eu também coloquei aqui a interface de monitoramento e ajuste do sistema. O gráfico da esquerda mostra a tensão enviada para o atuador, enquanto o gráfico da direita mostra a velocidade medida pelo sensor. Já essa escala aqui serve para a gente modificar o valor da tensão enviada para o atuador. Para mandar o programa para o Arduino, então, basta clicar na aba de hardware e no botão de monitoramento e ajuste. O Simulink então vai compilar o código, gerar um arquivo fonte em C, depois a imagem para o executável no Arduino, depois vai fazer o upload e, por fim, executa.
Essa parte da geração de código e upload do programa é um pouco lenta, então eu dei uma editada nesse vídeo. Aqui a gente já consegue ver o motor funcionando. Quando a gente mexe nessa escala horizontal, eu modifico a tensão que está sendo enviada para o atuador e eu posso ver a velocidade de rotação do motor variando. E assim eu posso interagir com a planta, né? É um pouco difícil de ver no vídeo, né? Mas o eixo do motor está girando aí, né? Eu posso inclusive interagir fisicamente. Se eu colocar minha mão aqui, ó, e travar o rotor, eu vou ver que, ó, o gráfico travou também. Se eu solto ele volta a girar e o meu sensor captou isso. Para o nosso estudo de controle, o importante é que esse sistema permite também que a gente realimente a saída. E é isso que a gente tem nesse outro diagrama. O subsistema motor está dentro de uma malha de realimentação e um controlador PI manda o sinal para o atuador. A referência é uma onda quadrada, uma série de degraus, e a gente pode ajustar tanto o ganho proporcional quanto o ganho integral do controlador com essas escalas horizontais aqui. Por fim, como no outro diagrama, a gente tem esses gráficos que são a interface de monitoramento do sistema. O gráfico superior vai plotar a ação de controle, a saída do controlador, né, a entrada do atuador do sistema. E o gráfico de baixo vai plotar tanto a referência de velocidade quanto a velocidade medida pelo sensor. Clicando então aqui no botão de Start, a gente tem que o Simulink vai gerar um novo programa que implementa essa malha de controle e carrega ele no Arduino. Então, acelerando o vídeo nessa parte aí que o Simulink está trabalhando para a gente chega aqui no sistema em funcionamento. Dá para ver tanto a onda quadrada da referência quanto a saída medida pelo sensor, que acompanha a referência por causa da ação do controlador atuando no U, de forma a diminuir o erro. E aí esse diagrama é parecido com o outro, que a gente pode vir aqui e alterar os parâmetros do meu sistema. Nesse caso aqui, ó, eu posso mexer na ganho integral, né? E o que vai acontecer é que o sistema fica bem oscilatório. O tempo de resposta do sistema está menor, mas ele dá um sobressinal bem alto. E aí, já se a gente diminuir o ganho integral, o que acontece é que ele vai ficar bem lento. Ele não tem mais sobressinal, mas agora ele não acompanha a referência tão bem igual acompanhava antes. Agora, se eu vier aqui e adicionar ação proporcional, eu vou ver um comportamento interessante. A resposta do sistema está quase instantânea, né? O tempo de acomodação está bem baixo. Só que o que acontece é que a ação de controle tem muito ruído. A ação proporcional, ela realimenta parte do ruído de medição de volta para a minha planta. De qualquer jeito, dá para ver que mesmo se eu colocar um ganho integral alto, com a presença do ganho proporcional, o meu sistema não dá aquele sobressinal que ele dava antes. Então a resposta está rápida e sem sobressinal. Então deve dar para ver que esse sistema permite a gente testar vários conceitos, mudar parâmetros, mudar a arquitetura do sistema de controle e ver como que a nossa teoria responde num sistema experimental, que é uma planta representativa de vários sistemas que a gente encontra na vida profissional. Vamos mostrar então como que a gente pode usar a teoria para escolher os parâmetros do controlador de uma maneira um pouco mais sistematizada. A questão é que tem vários fatores que dificultam o ajuste experimental dos parâmetros de um sistema de controle. Um fator muito importante é o custo. Imagina, por exemplo, se para sintonizar o piloto automático de uma aeronave, a gente precisasse de voar ela em todas as altitudes e velocidades do envelope de voo. Obviamente, ia gastar muito combustível e poderia ser proibitivo para o desenvolvimento da aeronave. Uma outra questão importantíssima é a segurança. Se a sintonia do controlador de um reator nuclear, por exemplo, deixar o sistema instável, isso pode ter consequências para o mundo todo. A principal maneira, então, de contornar essas situações atualmente é utilizando modelos para fazer o projeto e ajuste do sistema de controle. Isso permite a gente avaliar o desempenho do sistema em malha fechada antes de operar ele em malha fechada. Mas aí, a gente tem um novo problema agora. Como que a gente vai encontrar um modelo para a nossa planta experimental? Isso, na verdade, é uma questão em engenharia do controle como um todo, né? É super importante obter modelos para fazer controle.
E para essa tarefa existem duas abordagens principais. Uma é usar os princípios físicos do sistema, mas aí eu dependo de parâmetros como resistência do enrolamento do motor, indutância, constante torque eletromagnético, e vários parâmetros desses são difíceis de medir. A segunda abordagem, então, é o ensaio ou a identificação de sistemas. Vou mostrar um pouco como funciona isso, porque eu vou fazer rapidamente esse procedimento aqui. A gente começa aplicando uma entrada no sistema e medindo a saída dele, como a gente faz no controle. Mas aí, ao invés de realimentar a saída, a gente vai aplicar a mesma entrada que aplicou no sistema no modelo, ver qual é a saída do meu modelo e ver qual a diferença entre esse sinal e a saída medida. Essa diferença vai ser então o erro do meu modelo. E eu vou usar um critério para quantificar qual o tamanho desse erro para alterar os parâmetros de forma a ter o menor erro possível. Um modelo com o menor erro vai ser então um modelo identificado e eu posso usar ele então para fazer o meu projeto e ajuste do sistema de controle e todas aquelas análises que a gente usa o modelo. Para fazer a identificação da nossa planta experimental, a gente começa aplicando um sinal conhecido aqui no nosso atuador e medindo a saída do sensor. Depois que eu terminar de executar o ensaio no meu sistema, no Arduino, eu vou exportar os dados e abrir eles no MATLAB para análise. Aqui no MATLAB o que eu faço então é escolher uma estrutura de modelo. Eu vou escolher na verdade um modelo mais simples, que bater no olho aqui na resposta do sistema, ele parece ser de primeira ordem. Então, eu escolho o modelo de primeira ordem com a função de transferência K sobre tal S mais 1. Ou seja, meus parâmetros são K e tal. E como são só dois, o procedimento é relativamente simples. Eu chuto dois valores para esses parâmetros. Eu pego o valor medido do comando do sistema, né, da entrada do sistema, e eu simulo a saída do modelo com essa entrada. No MATLAB, o comando de simulação de sistema linear é o LSIM, e aí depois eu ploto essas duas respostas uma em cima da outra. Meu procedimento de identificação manual vai ser então alterar esses parâmetros até eu ver que eu estou satisfeito, que a saída do modelo está bem próxima da saída medida. E assim, como é uma coisa experimental, eu nunca vou ter erro zero. Sempre vou ter um pouco de divergência ali entre o modelo e o ensaio. Mas isso é normal e é uma das coisas que a gente tem que saber lidar quando a gente estiver projetando nosso controle. É o que eu falo que é a regra de ouro da modelagem. Todo modelo é uma aproximação. Por fim, eu vou mostrar como que esse modelo pode ser usado para prever o comportamento daquela malha de controle PI que a gente viu no início do vídeo, de um jeito muito parecido que a gente vai usar para o projeto do sistema de controle. Nesse script do MATLAB aqui, eu crio a função de transferência da planta, a função de transferência do controlador, gero a função de transferência da malha fechada, carrego os dados experimentais que eu colhi durante a execução do controle PI e comparo a resposta do modelo com a resposta medida. E o que a gente vê aqui, a menos do ruído, a resposta do modelo é bem parecida com a resposta da planta. E vai ser essa técnica básica que a gente vai usar para o projeto dos sistemas de controle nessa disciplina. Isso então conclui esse vídeo. E nas próximas aulas a gente vai ver mais a fundo sobre os vários passos do processo.